Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 2 de maio. Nos últimos dias, as universidades dos Estados Unidos foram marcadas por violentos protestos e contra-protestos pró-Palestina. Centenas de pessoas já foram detidas, entre alunos e até professores. Não sabemos muito bem como chegamos a este ponto de violência, disse Anna Dailiu, do Jornal da Universidade da Califórnia. Carlos, como é que se pode explicar o escalar de violência nestas universidades? Começou em Columbia, são as melhores universidades norte-americanas, Princeton, Harvard, a Universidade do Texas, em Austin, Califórnia, que estão mobilizadas contra Israel, e os diretores das universidades decidiram, ao contrário do que seria o bom senso, chamar a polícia, que é sempre o principal erro que os diretores das escolas cometem nestas situações, como aliás é a nossa experiência histórica nos anos 60, justamente nas universidades norte-americanas as coisas passam-se de uma maneira relativamente trivial até aparecer a polícia, a Guarda Nacional, e quando eles aparecem o êxito das manifestações e das ocupações está assegurado e a sua projeção internacional também. Aparentemente os diretores das universidades não têm experiência, não têm memória histórica do que foram os movimentos estudantis nos anos 60, que foram exatamente assim, vieram dos Estados Unidos, do movimento contra a guerra do Vietnã para a Europa e para o Japão, e agora está a passar-se a mesma coisa, estão a chegar às universidades europeias. Em Paris já é o caso, Sciences Po está ocupado, espero que não estraguem as instalações da minha escola, mas também em Sciences Po o sucesso está assegurado, neste caso não pela intervenção da polícia, mas pela radicalização geral da sociedade francesa. Muitas das análises que têm sido feitas têm sido mesmo traçar esta comparação com o que foi os protestos, por exemplo, contra a guerra do Vietnã. Teresa, consegue encontrar aqui um paralelismo, sobretudo mas nós no não modo, éramos antissemitas. esse é um paralelismo importante, não éramos antissemitas, embora também fôssemos pró-palestinianos nessa altura. Há um paralelismo óbvio, que aliás me leva a ter alguma condescendência em relação aos estudantes destas universidades, que são tudo universidades da Ivy League norte-americana, onde andam os melhores alunos e os alunos de famílias mais ricas. Há aqui uma reação comum que eu hoje, à distância de 50 anos, diria que são os filhos do Ocidente rico e desenvolvido e democrático, mais os netos, que normalmente precisam de encontrar uma causa fora desse Ocidente rico e democrático, que eles veem de uma maneira crítica. No tempo das manifestações estudantis de 67, 68, que depois se prolongaram até 1970 nos Estados Unidos e que depois contagiaram a Europa, o grito era pela defesa dos vietnamitas, sujeitos a uma intervenção direta
dos Estados Unidos. Aqui não há, naturalmente, uma intervenção direta dos Estados Unidos no conflito em Gaza. Precisam dos danados da terra, como se costuma dizer. Eram os vietnamitas, agora são os palestinianos, e tem esta reação que leva muitas vezes a situações que são politicamente muito complexas. Em 1968, nos Estados Unidos, houve consequências dramáticas em termos políticos para o Partido Democrata, nessa altura, que beneficiaram extremamente a eleição de Nixon nas eleições de 69. Neste momento, este movimento de contestação nas universidades, apesar de as polícias, eu estive a acompanhar isso nas televisões, em transmissão direta esta manhã e durante a noite nos Estados Unidos, a intervenção da polícia foi relativamente contida, não há feridos, há muitos presos, mas não há feridos. Entre os presos feitos esta manhã, há aqui também um dado importante, entre os que foram detidos, os estudantes detidos, ou os participantes detidos esta manhã, em 300, metade eram pessoas que não eram estudantes e alheias às universidades. Também é bom dizer isso, quer em Colômbia, quer na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que foi quer no Texas também. E na Universidade do Texas, Austin e Dallas. Há aqui essa similitude e há essa preocupação. Os estudantes, os jovens, são uma parte fundamental do eleitorado que Biden precisa de captar para as eleições presidenciais de novembro. Estes jovens, curiosamente, estão preocupados que estão com a Palestina, arriscam-se a contribuir para a eleição de Donald Trump, que naturalmente, cuja última preocupação é a Palestina e os palestinianos, como nós bem sabemos, e que pode tirar partido, como Nixon tirou em 68, do caos, do medo, da perturbação que isto provoca junto da população americana em geral. O caos e o medo são as armas de que dispõe ainda Donald Trump para mobilizar as suas tropas. Portanto, eu direi, a situação tem uma realidade universitária dos jovens ricos do Ocidente que precisam de uma causa, é legítimo, mas tem também consequências políticas num momento particular da sociedade americana que podem ser muito complicadas. Nem todas as causas são inteiramente legítimas, porque no nosso tempo não havia este lado antissemita que marca as manifestações nos Estados Unidos e também em Paris, onde a palavra de ordem é a célebre palavra de ordem que diz que a Palestina será livre desde o Rio Jordão até ao Mediterrâneo, o que significa eliminar Israel. Não me lembro do nosso tempo de haver atitudes deste tipo. É mesmo por aí que eu tinha pensado também fazer outra pergunta, mas a Teresa já falou um bocadinho, não sei se o Carlos quer acrescentar algum ponto sobre isto, que é a consequência política que isto pode ter quando estamos a poucos meses das eleições norte-americanas. Concordo com a Teresa com esta nuance de que Kennedy e Johnson foram os obreiros da intervenção norte-americana no Vietnã. O Biden é um inocente que se arrisca a perder as eleições por causa desta viragem antissemita na esquerda do Partido Democrata, que é, obviamente, muito sensível a este tema e que vai responder positivamente a este movimento estudantil, votando contra Biden ou não votando nas eleições. E se Biden não faz o pleno dos votos democratas,
deixou terreno aberto a Donald Trump. Só um acrescento, isto também, se nós olharmos para a evolução da política norte-americana nos últimos 20 anos e virmos que as universidades foram, sobretudo as da Ivy League, foram o centro das teorias e das ideologias identitárias que nós hoje também chamamos por facilidade de woke ou de cancelamento, como quiserem. Também vemos que o que está a passar hoje nas universidades é da responsabilidade, em parte, da parte mais radical ou mais à esquerda do Partido Democrata, que desta maneira também está a dar alguns tiros no pé na pior altura possível. E ao mesmo tempo, e quando todos esperavam um resultado positivo do encontro entre o Hamas e Israel no início da semana, o acordo para o cessar-fogo na faixa de Gaza teima, na verdade, em não acontecer. Netanyahu disse que Israel iria atacar Rafah com ou sem acordo, e tudo parece ter voltado à estaca zero. Para o final da tarde de hoje, do dia de hoje, está agendada mais uma reunião do grupo que trata as questões de segurança em Israel. Em que ponto é que nós estamos neste momento, Carlos? Nós não sabemos bem em que ponto estamos, mas obviamente há uma posição de intransigência do lado do Hamas, que resiste a libertar os reféns que tem consigo e resiste a qualquer solução em que aceita que os seus combatentes sejam retirados de Gaza e expulsos de Gaza, como, por exemplo, aconteceu com a Organização de Libertação da Palestina no Líbano, numa guerra anterior que envolvia Israel e os palestinianos. Arafat e a OLP, os combatentes da OLP, pura e simplesmente, saíram do Líbano, foram exilados e foi possível pacificar o Líbano. Nessa altura é preciso fazer a mesma coisa e ter uma intervenção mais robusta da parte internacional para retirar os combatentes do Hamas que estão entrincheirados em Gaza, em Rafah, e mandá-los para um sítio qualquer, para a Líbia, para o Líbano, ou para a Tunísia, onde eles possam ser recebidos e estar eles próprios também em segurança. A situação como está obviamente no impasse. Teresa, acredita que poderemos ter, tal como Blinken e até David Cameron disseram no início desta semana, que poderemos ter em breve um acordo que permita o tão esperado cessar-fogo? Falou-se até em 40 dias de uma trégua para breve, ou vamos continuar no ponto em que estamos e já há vários meses, que é nesta constante negociação que parece não dar em nada? Recomenda à prudência que não tenhamos aqui nenhuma matéria de fé. Já vimos um acordo estar ao alcance da mão e falhar. Esta é a 7ª visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a Israel e à região. A grande aposta neste momento da administração americana é impedir uma intervenção em Rafah de uma maneira descontrolada, que só vem agravar o conflito e impedir um acordo. Blinken mostrava-se esta manhã em declarações que fez que era completamente taxativo em relação à não intervenção em Rafah e ainda pensando que um acordo é possível entre o Hamas e Israel, embora haja um ponto de conflito que é o Hamas exige um cessar-fogo permanente. Israel tem dificuldade em se comprometer com o cessar-fogo permanente, creio que é esse o ponto de maior discórdia neste momento, mas as coisas hoje no mundo são conhecidas por toda a gente, relacionando com o tema anterior. Olhar para os Estados Unidos
do lado da Palestina e do lado da região e ver os tumultos e a intervenção policial e as imagens de confronto e de conflito nas universidades americanas também não é um fator que contribua para um possível compromisso entre as partes. Vamos ver, a guerra eterniza-se. É difícil continuar assim. Biden, até por causa da situação interna na América, precisa urgentemente de um acordo e da pacificação em Gaza. Vamos ver se é mais uma tentativa falhada ou se alguma coisa de positivo sai destas negociações, que também tem a ver, como o Carlos estava a dizer, com garantias que é preciso dar aos combatentes do Hamas de alguma proteção fora de Gaza e que tem a ver também, creio eu, com a própria fragilidade do Hamas neste momento, que obviamente depois destes dias, destes meses de guerra, não estará certamente nas melhores condições. E olhando agora aqui para o lado, no final da última semana, Pedro Sánchez, na sequência de investigações judiciais contra a sua mulher, ameaçou bater com a porta. Acabou por não o fazer e até disse que vai continuar a liderar os destinos de Espanha com mais força. Acusou, no entanto, a oposição, e particularmente o PP e o Vox, de fazer um jogo sujo e de quererem, e agora estou a citar, uma degradação da vida pública. Vamos ouvir aqui Pedro Sánchez. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar, como es la española. Teresa, o que se passa, afinal, no reino vizinho? No reino vizinho passam-se imensas coisas, felizmente não. Não posso utilizar a palavra felizmente. Bastante mais complicadas e mais tóxicas do que aquelas que se passam em Portugal, por uma razão que todos nós conhecemos, as autonomias, o problema catalão, o problema basco, o problema das autonomias, e do Estado espanhol. Esta atitude de Pedro Sánchez, que teve 5 dias a refletir fechado na Moncloa, é naturalmente um golpe de teatro, mas a verdade é que hoje, infelizmente, aqui posso aplicar a palavra infelizmente, a política nas democracias está a fazer-se cada vez mais com golpes de teatro, sem grande significado político e sem grande conteúdo. Evidentemente foi uma forma de ele reagir àquilo que considera, talvez com razão, um ataque que também se começa a ser generalizado dos partidos da oposição por via do poder judicial. Não é novidade, em Portugal não é mesmo novidade nenhuma. Vi na imprensa espanhola alguns comentários comparando a situação de Pedro Sánchez com a situação que levou à demissão de António Costa e à queda do anterior governo. Sánchez tem razão quando diz que é preciso uma reflexão que regenere a forma como se faz política nas democracias europeias. Tem razão. O problema é que a prática dele anterior, e vamos ver agora o que é que acontece, que tipo de propostas é que ele pode apresentar para essa regeneração, não são propriamente um indício muito positivo de que a sua intenção seja verdadeiramente essa. As dificuldades do governo de Sánchez são conhecidas, basta dizer que ele lidera um governo que, para ter maioria parlamentar, está associado a 6
pequenos partidos ligados às autonomias catalã e basca e aos movimentos independentistas da Catalunha. Basta dizer que estamos em maio e que ainda não conseguiu fazer aprovar nas Cortes espanholas o orçamento de Estado para 2024. Isto diz alguma coisa. A liderança do governo é instável. A única coisa que o salva de uma situação pior é que a economia espanhola, tal como a portuguesa, correm bem, crescem bem, o desemprego desce, crescem mais do que a média europeia, mas o que resulta deste episódio, vamos ver agora o que acontece a seguir, o que resulta deste episódio é que a liderança e o governo de Sánchez continuam bastante instáveis, a polarização é extrema. Sánchez acusa o Partido Popular de Núñez Feijóo de ter armadilhado, ter criado este episódio. O partido de Núñez Feijóo acusa Sánchez, portanto Sánchez acusa-o de um golpe, o Partido Popular acusa Sánchez de um teatro de vitimização para evitar os verdadeiros problemas. O ambiente político é tóxico, isto não é de maneira nenhuma um bom sinal para o futuro. E Carlos, tudo isto a poucos dias de umas eleições particularmente perigosas também em Espanha, que são as eleições na Catalunha. Das eleições na Catalunha e das eleições europeias. Mas eu julgo que esta história é uma história dos dois reinos ibéricos. A minha interpretação, vale o que vale, é de que a semana passada Sánchez julgou que havia uma oportunidade de partir para a presidência do Conselho Europeu em vez de António Costa, e 5 dias depois alguém lhe disse que afinal o lugar não estava vago, o que aparentemente é uma boa notícia para o antigo primeiro-ministro António Costa. Entretanto, o contributo que Sánchez deu para a melhoria da qualidade da democracia é absolutamente notável. Então, como assim? Absolutamente notável, quer dizer, no meio de uma guerra na Europa, fechar-se em casa durante 5 dias e depois chegar ao fim e dizer que afinal não aconteceu nada, é, como dizia aliás o dirigente do Partido Catalão, do Partido Nacionalista Catalão, uma frivolidade. Portanto, a frivolidade agora pertence às qualidades da democracia europeia. Só um acrescento: na Catalunha, o Partido Socialista da Catalunha está à frente em todas as sondagens, mas o problema é que os partidos independentistas, todos juntos, podem conseguir maioria absoluta no Parlamento catalão, e isso será uma situação, outra vez, muito complicada. Até porque temos o Puigdemont, que já ameaçou que deixará a política se não ganhar as eleições. Exatamente. Não é? E o que é que isso representará também para... Sim, o que é que o partido, exatamente, o que é que isso poderá representar, no fundo, para a coligação que sustenta o governo do PSOE e para esta questão de Pedro Sánchez. Ainda na semana passada também, num discurso na Sorbonne, e hoje numa entrevista à The Economist, o presidente francês Emmanuel Macron, ele deixou uma mensagem muito clara, e a mensagem é: a Europa pode morrer. Vamos ouvir agora a intervenção do presidente francês no dia 25 de abril. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Teresa, o que é que Macron pretende dizer e o que é que ele quer fazer, insistindo nesta mensagem de que a Europa e o projeto europeu está de facto em risco? Macron tem muitos defeitos, mas tem uma grande qualidade. Consegue compreender a realidade no médio e no longo prazo com bastante mais lucidez e mais coragem do que a maioria dos seus pares europeus. Ele é naturalmente um voluntarista, é naturalmente alguém que gosta de jogar sozinho. Podemos ter 1000 interpretações sobre se ele fez isto, o seu discurso da Sorbonne,
a sua entrevista à Economist porque tem problemas internos, ou porque tem problemas europeus, ou porque tem problemas com a Alemanha. Tudo isso é uma análise, são análises possíveis. O que interessa também é o conteúdo daquilo que ele diz. E no meio da vida cotidiana da União Europeia, os sinais de divisão, de fragmentação, de riscos estão lá todos, tal como ele os enuncia. Começam com uma guerra na Ucrânia que ameaça diretamente a segurança europeia e que, ele diz com alguma razão, muitas lideranças europeias ainda não se aperceberam completamente do que seria uma segurança europeia em ruínas, como ele diz, se Putin vencesse a guerra na Ucrânia. Ele diz com alguma razão, não toda, mas com alguma razão, que a Europa não pode continuar a depender da forma como depende dos Estados Unidos para a sua segurança e para a sua defesa, porque a América, com Biden, mesmo com Biden, ele diz, pode ver-se confrontada a escolher entre apoiar os europeus de um lado ou do outro enfrentar o seu principal rival, o principal rival que contesta a sua hegemonia mundial, que é a China. É um dilema que os Estados Unidos têm com Biden, e com Trump então seria muito mais catastrófico, naturalmente. Ele chama a atenção para a perda de competitividade da economia europeia, que se acelera todos os dias em relação à corrida científica e tecnológica, que hoje é um definidor fundamental do poder das grandes potências, das pequenas e das médias potências. É o campo de batalha talvez determinante para o futuro. Todos estes problemas que ele enumera, que ele explica no seu discurso da Sorbonne e que clarifica nesta entrevista da Economist, são problemas reais, é preciso enfrentá-los. Não pode ser só a França a enfrentá-los. E aí Macron articula-se pouco, quer com Berlim, que já veio indiretamente criticar algumas das suas propostas, e articula-se pouco com outros parceiros europeus com os quais se devia articular se quisesse que as suas ideias fossem recebidas num contexto mais positivo e ouvidas num contexto mais atento e mais positivo nas outras capitais europeias, nomeadamente em Berlim. Carlos, existe aqui uma tentativa por parte do presidente francês de quase como pegar na batuta da liderança europeia. Ele diz também que é preciso uma liderança forte na Europa e de assumir aqui quase como ele próprio ser o representante europeu nesta luta geopolítica, no fundo também distanciando-se aqui dos Estados Unidos. Ele é o único dirigente europeu digno desse nome e assume-se como tal, mas está cada vez mais parecido com Mikhail Gorbachev. Em primeiro lugar, tal como Gorbachev foi um grande líder. Tal como Gorbachev é um político que é amado em toda a parte, menos no seu próprio país. Menos no seu próprio país, exato. Em segundo lugar, tal como Gorbachev tem razão em tudo aquilo que diz. E falta saber se também é como Gorbachev na parte final. Gorbachev dizia que se a União Soviética não se reformasse, acabava. E Macron está a dizer que a União Europeia, se não se reformar, acaba. Esperemos que não tenha razão por uma vez. E entrando aqui então também num dos tópicos que vai centrar a nossa atenção nas próximas semanas, certamente, no primeiro debate entre os Spitzenkandidaten das eleições europeias, von der Leyen admitiu estar disponível para trabalhar com a direita radical. Ela já tinha falado neste tópico quando anunciou a sua candidatura, mas olhando, por exemplo, para algumas das entrevistas até que os nossos jornalistas fizeram ao longo das últimas semanas, em que se fala dos riscos da direita moderada e dos partidos mais moderados se deixarem, no fundo, abraçar pelos partidos mais radicais, o risco que isso representa não só para estes partidos mais moderados, mas para a própria democracia. Que sentido é que faz este
este posicionamento de Ursula von der Leyen nesta campanha para as eleições europeias? Esta pergunta eu deixo para quem de vocês os dois quiser responder primeiro. Eu acho que tem, desde logo, um significado conjuntural, tático, virado para as eleições. E para von der Leyen, o essencial, neste momento, é dividir a direita populista, que tem duas formações rivais que concorrem a estas eleições europeias, uma com a Frente Nacional, a AfD alemã e o Chega português, francamente antidemocrática, anti-europeia, pró-russa e provavelmente com uma vocação autoritária, e outra, os conservadores do ECR, que são pró-União Europeia, pelo menos na maior parte dos dias, que são a favor da NATO e que são a favor da Ucrânia e do Estado de Direito. Nesse sentido, o primeiro objetivo da tomada de posição da Presidente da Comissão Europeia é dividir a direita populista em dois grupos e impedir que haja uma convergência e uma unificação das direitas populistas, que em conjunto podem vir a ter mais votos do que o próprio Partido Popular Europeu. Essa é um lado, e há um lado em que devemos admitir que é uma boa jogada do ponto de vista político e eleitoral. Uma outra questão é saber se depois das eleições, isso nós não sabemos até o dia 10 de junho, se depois das eleições para o Parlamento Europeu vai haver uma nova configuração do próprio Parlamento Europeu, em que deixa de existir o velho pacto entre sociais-democratas e democratas cristãos, que domina o Parlamento Europeu desde que ele existe, e se passa a haver uma situação em que o Partido Popular Europeu tanto pode fazer alianças à esquerda como à direita. À direita com estes conservadores que são pró-União Europeia, pró-NATO e pró-Ucrânia. Os sociais-democratas já disseram no debate que o Ivo referiu que não aceitam que o PPE faça acordos à direita e sabe que caminha a um cenário de polarização em que o próximo Parlamento Europeu é efetivamente dominado pelo PPE e pelos populistas conservadores, e em que os sociais-democratas ficam fora da maioria do Parlamento Europeu na eleição, na escolha dos dirigentes das principais instituições europeias. E tal como a viragem de Sánchez foi uma boa notícia para Costa, se isto for assim, isto é uma má notícia para António Costa. Teresa, ajude-nos lá a perceber esta leitura, então. Eu acho que, apesar de tudo, a jogada de von der Leyen, embora eu a perceba, o Carlos explicou bem, é uma jogada tática, comporta bastantes riscos. Eu só lembro que em 2019, quando ela acabou por surgir como nome para resolver os litígios que havia entre os membros do Conselho Europeu, não estávamos ainda no Parlamento, entre os membros do Conselho Europeu, para encontrar o nome, porque são eles que escolhem o nome do futuro ou da futura Presidente da Comissão. Quando o nome dela surgiu, por uma decisão difícil do Conselho Europeu, quando foi apresentada ao Parlamento Europeu, ela precisava da maioria dos 720 deputados mais um, ou seja, precisava de 361 votos para ganhar essa eleição. Os três maiores partidos, ainda não havia a situação que o Carlos descreveu hoje, com o peso crescente da extrema-direita, da direita radical no Parlamento Europeu. Os votos que ela podia obter do PPE, dos socialistas e democratas e dos liberais, onde está o partido de Macron, e alguns partidos liberais europeus, eram no total 440. Ela obteve 369.
ganhou por 9 votos a eleição, a ratificação da sua escolha no Parlamento Europeu. O que quer dizer que muita gente no PPE, no Partido Socialista, nos socialistas e democratas e nos liberais, não votou nela. Portanto, aqui o somatório dos votos não é garantia de eleição, porque há liberdade de voto, o voto é secreto na eleição da Presidente da Comissão, na ratificação do nome do Presidente da Comissão Europeia, portanto tudo pode acontecer. Desta vez ela tinha de fazer essa escolha. Eu acho que é uma escolha, apesar de tudo, arriscada. Ela coloca várias linhas vermelhas quando justifica a porta aberta aos conservadores reformistas da Meloni, nomeadamente, com quem ela se tem dado muito bem nos últimos tempos, que são serem pró-Ucrânia e anti-Putin, serem pró-NATO, pró-União Europeia e pró-Estado de Direito. Se olharmos para os partidos que fazem parte dos conservadores e reformistas, do partido de direita radical, menos radical, nem todos professam este europeísmo que ela exige, embora sejam quase todos pró-NATO, mas nem todos são pró-NATO, nem todos são anti-Putin. Portanto, há aqui uma transformação da paisagem política europeia que se reflete em todos os países da União Europeia e, consequentemente, na própria União Europeia, que deixa imensas coisas em aberto para o que vai acontecer depois destas eleições europeias. O que eu quero dizer é que há uma realidade nova, absolutamente nova, como já é nova em muitos países europeus, onde os países do centro estão a perder força e que terá necessariamente consequências políticas, penso eu, que negativas para o futuro da própria União Europeia. Há um fator importante. Até há pouco tempo, governos socialistas, governos de centro-direita, estavam dispostos a apoiar Van der Leyen para o novo mandato, como Sánchez, como o próprio anterior governo português. Este também, naturalmente, é do mesmo grupo político, e a eleição dela era dada como adquirida, a reeleição. Hoje não é. E há outros nomes que surgem na contenda, o que prova a complicação, a complexidade da nova realidade política em cada Estado e no conjunto dos Estados da União Europeia. Muito obrigado. Vamos terminar por hoje o nosso episódio. Voltaremos na próxima semana, certamente debruçando-nos sobre alguns dos tópicos que falámos hoje. Até para a semana. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Teresa. Até para a semana. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.